Bom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 13 de Adar 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 22 de fevereiro de 2024, da Era Comum. E à tarde com a Torá trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos na Parashá Tetzaveh, que significa e ordenarás. É uma palavra de comando que Deus dá a Moshe para orientar o povo judeu sobre contribuir realmente para a construção do Mishkan, que é o tabernáculo no deserto. Então, Tetzaveh traz exatamente as orientações, comandos, ordens, preceitos sobre a construção do santuário no deserto. De uma certa forma, esse santuário tem muito a ver com cada um de nós, que está exatamente conectado com a questão, o deserto abrasador que nós atravessamos entre as nações, nesse presente mundo, nesse planeta, em que é considerado um grande deserto, desafiador. Tanto é que realmente se fala sobre sair do Egito. E nos quatro cantos do nosso planeta, nós temos exatamente essa versão, sair do Egito. E, obviamente, está falando sobre a questão espiritual que cerca os quatro cantos do nosso planeta. E, nesse sentido, está a conexão com aquilo que se refere à nossa jornada espiritual. E, por isso, realmente, todo ser humano está nesse deserto abrasador, neste mundo tenebroso, e é onde que nós precisamos realmente edificar, construir o Mishkan no deserto, né? Que é exatamente trazer para esse tempo presente a luz divina e a presença divina, para transformarmos este mundo para ser a moradia de Hashem, ok? Então hoje nós estamos no quinto dia da semana, é o quinto dia para o Shabat, né? Estamos aí às vésperas de mais um sagrado dia do Shabat, ok? A nossa Parashá da semana, ela está no capítulo 27, a partir do versículo 20 de Shemot, Êxodo, e vai até o capítulo 30, o verso 10. Essa Parashá tem um fator característico, né, em que o nome de Moshe não é mencionado. Então Deus, quando fala com Moshe, ele usa a questão do pronome você, né? Então ele não cita o nome de Moshe. Lembrando que Moshe, quando ele estava defendendo o povo judeu pelo pecado do bezerro de ouro, ele pediu, suplicou a Hashem exatamente o perdão para o povo, mas Deus disse a ele, segundo os nossos sábios do Talmud, do Midrash, que Deus falou, o pecado é muito grave, né? E então Moshe disse a Hashem, né? Se o Senhor não perdoar, então tire o meu nome dos teus livros. Então essa Parashá, Deus perdoou o povo judeu, mas a palavra de um tzadik, Deus cumpre. Então por isso, realmente, o Eterno providenciou uma forma que o nome de Moshe não fosse inserido em um dos seus livros. E nesse caso específico, a Parashá Tetzaveh traz esta expressão, né? Esse conhecimento que os nossos mestres trazem para nós, entre eles Rashi e o nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Então o nome de Moshe não é mencionado, porém, né, o que os nossos mestres trazem para nós é que a essência de Moshe, ela é muito maior do que o seu próprio nome, né? Porque a Torá é Moshe, Moshe é a Torá. Então a essência de Moshe é a Torá. E a Torá, ela tem como seu ingrediente principal Moshe. Por isso que a Torá, ela é conhecida como a Torá de Moisés, né? A Torá de Moshe, os 5 livros de Moshe e assim sucessivamente. Então a essência de Moshe, ela é muito maior do que o seu próprio nome. Então, apesar do nome não estar inserido, né, nesta Parashá, mas a essência de Moshe está presente. Nós temos o Mishkan, o tabernáculo no deserto, que ele é dividido em 3 partes.
né? O pátio, que é exatamente o próprio nome fala, o pátio é a forma exterior, né? Que fica ali, entre aspas, né, no quintal, a céu aberto, onde tem o altar de cobre, onde eram feitos os sacrifícios. O segundo lugar importante era exatamente o lugar dos santos, onde os Kohanim se reuniam, já é a parte interna coberta do tabernáculo, né, do Mishkan. E a terceira parte é o lugar mais sagrado, que é o Santo dos Santos, né? Kadosh HaKadoshim, onde ficava a arca sagrada. E somente o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano em Yom Kippur. Então eram essas três partes que estão ligadas ao tabernáculo, né? O Mishkan, o tabernáculo no deserto. A Parashá Tetzaveh, ela tem também conexão com a palavra tzavta, que significa exatamente conexão. Então, Tetzaveh, ela tem uma derivação com a palavra tzavta, que significa conexão. Então, a missão principal de Moshe é exatamente conectar o povo judeu a Hashem. E Moshe, ele faz isso com grande maestria, né? Então, entre outras coisas, né, as lições espirituais que ficam para nós aqui, nesse princípio, exatamente a nossa essência precisa ser maior do que o nosso nome. E nesse aspecto significa que nós precisamos ter uma conexão forte com a Torá, e a Torá precisa ter uma conexão forte conosco, né? Então, por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele cita o primeiro Rebbe, né, o Alter Rebbe, o autor de Tânia também, falando exatamente, repetindo o que o Alter Rebbe dizia. A Torá, ela precisa fazer parte da nossa vida. E para que isso se torne realidade, a Parashá semanal, ela precisa ser parte da nossa vida diária. Por isso que nós temos as 54 porções de estudos da Torá, que completam todo o livro da Torá. E dentro desse aspecto aí, a Torá, né, ela se torna parte da nossa vida. E a porção semanal, né, a Parashá semanal, onde todo dia nós precisamos estar lendo as leituras específicas da Torá, fazendo aí no mínimo, né, 15 minutos por dia, 10, 15 minutos por dia da leitura da Torá, os comentários daquela leitura daquele dia, para que a gente possa alimentar e fortalecer a nossa alma divina e fazer com que a alma animal seja subserviente, né, à alma divina, para que realmente possa se unir à alma divina para cumprir a vontade de Hashem. E os bons atributos da alma animal, que é a coragem, a ousadia, não tem medo de nada e de ninguém, né? Vai até as últimas consequências para alcançar o seu objetivo. E a alma animal já, né, é submissa à alma divina, então, né, vai até as últimas consequências para alcançar o objetivo, aí já está dentro do aspecto positivo, para fazer expandir, né, a Torá de Hashem. E isso é importante para que nós possamos, de fato, realizar. Ok? O capítulo 29 do livro de Shemot, Êxodo, nós temos aí sobre a questão da inauguração dos Kohanim. Então nós temos aqui a inauguração de Aharon e os seus filhos ao sacerdócio. Então, no capítulo 29, né, do verso 1 até o verso 18, nós temos aí alguns aspectos do início da inauguração ao sacerdócio. Então, entre outras coisas, né, a orientação que Hashem vai passando para Moshe, e Moshe vai automaticamente aplicando aquilo que Deus tem orientado. Então diz, né, você deve fazer
o que você deve fazer para consagrar Aharon e os seus filhos como sacerdotes para mim. Pegue um novilho, 2 carneiros perfeitos, sem mácula, sem defeitos, pães não levedados, né, que foram fervidos e fritos, bolos não levedados, amassados com azeite, e biscoitos de matzá untados no azeite. Todos devem ser feitos na fina farinha de trigo. Coloque-os numa cesta e traga-os na cesta junto com o novilho e os 2 carneiros. Então o novilho e os 2 carneiros, mais os pães levedados, os bolos, os pães não levedados, os bolos não levedados, os biscoitos de matzá untados com azeite, também não levedados. A própria matzá já fala que é não matzá, não levedado, obviamente. Então isso daqui vai servir de consagração para o sacerdócio. Depois nós temos aí o versículo 4 que fala, né? Traga Aharon e seus filhos para perto da entrada da tenda da reunião e mergulhe-os totalmente na água, que é o mikveh, o banho ritual de purificação antes da consagração. Pegue suas vestes e coloque em Arão a túnica, o manto, que é o vestido debaixo do avental, né, o peitoral, adorne-o com o cinto decorativo do avental, coloque o turbante sobre sua cabeça, né, e coloque a coroa sagrada, né, a placa que vai na testa do Kohen Gadol, que está escrito, né, santidade a Hashem. Pegue o óleo de unção, derrame na cabeça de Arão e unja-o. Faça os filhos de Arão se aproximarem e vista-os com as túnicas. Cinja-os com as faixas, Arão e seus filhos, e eles também usarão mitras, que são os turbantes. O sacerdócio ficará para eles como uma lei para sempre. Ou seja, só pode ser sacerdote na linhagem de Aharon, que é a linhagem levita, né? Qualquer integrante de outra tribo não pode ser Kohanim, sacerdote, e muito menos Kohen Gadol. Só pode ser Kohen Gadol e Kohanim os que vêm da linhagem de Aharon, que é da tribo de Levi, né? Então, por isso, essa papagaiada que existe por aí afora, né? Onde falam aí nos meios religiosos, né? A tribo de Levi, não sei que lá, né? Porque somente tem lá um grupo de louvor, coloca lá os levitas e companhia limitada. Tudo isso daí é papagaiada, não tem fundamento bíblico e nem aprovação divina, ok? Para que seja abençoado e reconhecido como um levita, o próprio nome já diz, precisa nascer da tribo de Levi. Ponto final, não tem nem o que discutir, ok? E depois outra coisa que nós temos aqui, o verso 7 fala, pega o óleo de unção e derrame na cabeça de Arão. Então o óleo de unção, ele era usado para a unção do Kohen Gadol e dos Kohanim, bem como também a unção do rei, né? Aquele que fosse levantado rei em Israel, bem entendido, né? Então ele seria também ungido com o óleo de unção. E também os objetos do Mishkan, tabernáculo no deserto, posteriormente os objetos do Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, que também eram ungidos com óleo de unção, certo? Para a consagração ao serviço de Hashem. Fora isso daí, não tem unção de azeite. Então a famosa unção de azeite para enfermos aí, isso daí também é invenção de homens, invenção de segmentos religiosos diversos que não tem fundamento bíblico, ok? Então esse é outro aspecto que nós temos aqui. Mais uma coisa que nós podemos notar aqui, observar, o verso 10 do capítulo 29, diz assim, traga o novilho diante da tenda da reunião e mande Aharon e os seus filhos colocarem as suas mãos sobre a cabeça do boi. Abata o boi diante de Deus, lá no pátio onde tem
o altar de cobre, que é o altar do sacrifício, né? A entrada da tenda da reunião. Pegue um pouco do sangue do boi e coloque-o sobre as protuberâncias do altar com o seu dedo. Derrame todo o sangue restante na base do altar. Pegue toda a gordura e cobre o estômago, o diafragma, junto com parte do fígado e os 2 rins, com a gordura em volta deles, e faça-o subir em fumaça sobre o altar. Você deve queimar a carne do boi junto com o seu couro e o alimento em seus intestinos, fora do acampamento, né? É uma oferenda de pecado. Então veja bem, esse boi é uma oferenda de pecado, não é um cordeiro. A oferenda de pecado para a consagração do Kohen Gadol e dos Kohanim, algo muitíssimo sagrado. Não foi usado cordeiro. Aliás, o cordeiro nunca foi usado para perdão de pecados, oferenda de pecado. E aqui nós temos o boi sendo uma oferenda de pecado. Depois, né, como nós temos lá no princípio, né, no versículo 1, onde fala 1 novilho e 2 carneiros, agora no verso 15, nós temos aqui, pegue o primeiro carneiro, também não é cordeiro, é carneiro, e mande Arão e seus filhos colocarem suas mãos em sua cabeça, e então abaterá o carneiro, certo? Esse carneiro aqui, ele é um aroma agradável a Hashem, certo? Porque ele é servido como holocausto, que é uma queima completa do animal. E esta oferenda é uma oferenda de fogo para Deus. Então não é uma oferenda também de pecado, é uma oferenda de fogo, é um holocausto a Deus, é uma oferenda de fogo para Deus. Por isso, o sacrifício era completamente queimado. Não tem nada a ver com oferenda de pecado. É o boi a oferenda de pecado. Depois do verso 19 até o verso 37, nós temos aí exatamente sobre as demais questões dentro desse aspecto aqui. Então fala do segundo carneiro agora. O segundo carneiro, né? Verso 19, pega o segundo carneiro e mande a Arão e seus filhos colocarem suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Você deve abater o carneiro e pegar um pouco do seu sangue e colocar parte dele sobre o lóbulo da orelha direita de Arão e de seus filhos, assim como sobre seus polegares da mão direita e dedos grandes do pé direito. Você deve aspergir o sangue sobre toda a volta do altar. Colete do sangue que está sobre o altar e com o óleo da unção asperja-os sobre Arão e suas vestes, e assim como sobre seus filhos e suas vestes. Isso consagrará, ou seja, este ato consagrará Arão e suas vestes, assim como dos seus filhos e suas vestes, para o serviço a Hashem, para o serviço a Deus, ok? Então, essa consagração, né, ela é com o segundo carneiro, que deve ser perfeito também como o primeiro, ou seja, é um sacrifício sem defeitos. E também não é para perdão de pecados, é para consagração de Arão e os seus filhos, né? Então, no final do verso 27 diz, né? Essas são as partes do carneiro da perfeição, que é da consagração de Arão e os seus filhos. O verso 28 diz, esta doação, esta será uma lei para sempre, e essa é uma oferenda para Arão e seus filhos dos israelitas, tomado de suas oferendas de paz, como uma oferenda deles a Deus. Então essa oferenda do carneiro perfeito, né, é uma consagração de Arão e os seus filhos ao serviço de Hashem, e também ela é juntada com as oferendas de paz, como uma oferenda para com Deus. Então, mais uma vez, né,
nós temos aí, não tem cordeiro para a questão do sacrifício, ok? Então essas observações é exatamente para que nós tenhamos as questões pontuais, para que não haja desvio de conduta, né? Para que não haja desvio de finalidades, ok? Então, recordando, a inauguração de Aharão e os seus filhos ao sacerdócio, certo? A ordem divina, não é a ordem de homens, é a ordem divina, portanto, o soberano, Adonai Tsevaot, Senhor dos Exércitos, né? Adonai El Shaddai, né? O Senhor Todo-Poderoso, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, ele ordena, a Parashá Tetzaveh, ordenarás. Então, Deus está dando um comando para Moshe, e Moshe vai usar esta palavra de comando para com Aharão e os seus filhos, e todo Israel estará obedecendo a esta ordenança que vem da parte de Hashem. Então, no início do capítulo 29, Deus dá essa ordenança, né, para consagrar Aharão e os seus filhos, isto é, um novilho e 2 carneiros perfeitos, mais pães não levedados, bolos não levedados e biscoitos de matzá, untados no azeite. A matzá não precisa nem dizer que é não levedado, porque a própria matzá já é uma massa não levedada, obviamente, ok? Depois fala sobre a questão do óleo de unção, não é óleo para ungir enfermos, o óleo de unção é para consagrar os Kohen Gadol e os Kohanim, o sumo sacerdote e os sacerdotes, e também para consagrar o rei, né, ao seu ofício de rei, né? Então, para consagrar o rei. E também a unção para os objetos do Mishkan, o tabernáculo no deserto, e posteriormente os objetos do Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. E depois nós vimos aí que a carne o boi sacrificado é uma oferenda de pecado, verso 14 do capítulo 29 de Êxodo, certo? Então o boi foi usado como oferenda de pecado e não cordeiro. Depois tivemos aí o primeiro carneiro, que é uma oferenda de fogo, porque ele é completamente queimado, né? Então é uma oferenda de fogo. E depois vimos o segundo carneiro, né? Que é uma consagração para Aharão e os seus filhos, com as suas vestes ao serviço do Eterno. O carneiro, que é um carneiro de perfeição, e é uma oferenda de paz, né? Para que esse segundo carneiro seja um incenso agradável a Hashem, como uma oferenda de paz, ou seja, a consagração de Aharão, as suas vestes dos seus filhos e as suas vestes, obedecendo o dito do Eterno, né? Então o segundo carneiro serve como um sacrifício de paz, ok? Por que o tabernáculo continha tantos materiais preciosos? Porque realmente os materiais que compuseram o Beit HaMikdash, aliás, o Mishkan, o tabernáculo no deserto, e posteriormente o Beit HaMikdash em Jerusalém, né, foi realmente de materiais preciosíssimos, né? Era o ouro, a prata, o bronze, pedras preciosas, né, madeiras especiais, peles especiais, etc, etc, etc. Tudo era precioso, né? Então, segundo os nossos sábios, fala que, na realidade, Deus ele tinha 2 objetivos com essa questão. A primeira razão para isto era para que todo judeu que entrasse no tabernáculo se impressionasse com a magnífica beleza. Assim se comportaria de forma respeitosa e compreenderia que neste lugar ele é sagrado, porque mora a Shekhinah, a presença divina. A segunda razão é que todos os não-judeus, as nações, sentissem um grande respeito pelos judeus,
quando ficassem sabendo do tabernáculo, o Mishkan, o tabernáculo no deserto, e posteriormente o Beit HaMikdash em Jerusalém, que foi construído pelos judeus. Então, as nações, os povos pensariam: os judeus eram escravos no Egito e agora são muito ricos. Tiveram ouro e prata suficientes para construir uma morada maravilhosa. Também devem ter entre eles homens sábios e os melhores artistas do mundo, que qualquer outro povo, pois, do contrário, como poderiam ter feito os objetos complexos do tabernáculo e seus intricados desenhos? Então, a segunda razão seria para que as nações realmente reverenciassem o povo judeu, respeitassem o povo judeu, né, pela obra magnífica que eles construíram. Então, atualmente, segundo os nossos mestres, que não possuímos o tabernáculo, né, que é o Mishkan, o tabernáculo no deserto, e nem o templo sagrado de Jerusalém, devemos manter essa reverência em nossas sinagogas, em nossas comunidades. Ou seja, essa mesma reverência, esse mesmo respeito, segundo os nossos mestres, todo judeu deve manter nas suas comunidades judaicas e nas suas sinagogas judaicas. Esta é uma lição também para todos os não-judeus, para os Benei Noach, que deve manter a mesma reverência nas suas comunidades Benei Noach e nas suas sinagogas Benei Noach. Ter a mesma reverência, o mesmo respeito. Lembrando que a presença, a Shekhinah, a presença divina, está neste lugar. E é preciso manter exatamente essa reverência. Então, por isso, as nossas comunidades de reuniões, certo, Benei Noach, as nossas sinagogas Benei Noach regionais, certo? Então, cada integrante precisa ter esta visão e esta reverência. Você não vai para um mercado de peixe, onde fica aquela tagarelice que dá medo. Blá, 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 blá. É um blá, blá, blá que não tem tamanho, negativo. Precisa ter reverência, conversar em voz baixa, certo? Certo? E conversar aquilo que é necessário. Não trazer conversas seculares para dentro das comunidades Benei Noach e muito menos para dentro das sinagogas Benei Noach. Então, estar reunido lá não é para falar de política, de futebol, não é para falar mal de ninguém, não é para fazer fofoca de nada, etc, etc, etc. É para ter um alto nível espiritual. Entendeu? Então, esta é a realidade. Então, por isso, devemos manter, sem sombra de dúvidas, essa reverência aí, ok? Algumas lições práticas, né, sobre a questão do altar de cobre para os sacrifícios, que é mencionado tanto na paraxá da semana passada, como nessa paraxá aqui, né? Então, veja bem, Deus ordenou a Moshe, Deus ordenou a Moshe: farás um altar de madeira de acácia, deve ser quadrado. Os sacrifícios eram oferecidos sobre este altar. Por isso era chamado do altar de sacrifícios de Olá. Também era denominado de altar de cobre, altar de terra e altar exterior, né? Então o altar de cobre, porque ele era todo recoberto, né? Apesar de ser feito de madeira de acácia, né? Havia revestimento de cobre. O altar da terra, por quê? Porque o altar ele era oco por dentro, né? Para o momento do transporte, né, a terra que estava no interior do altar de cobre, então ele era esvaziado, automaticamente ficava mais livre, mais leve, melhor dizendo, e de facilidade de transporte. Quando estacionava em determinado lugar, né, e era montado o Mishkan,
Então, todo lugar que o povo montava acampamento, o mexicano era montado. Toda vez que o acampamento andasse, o mexicano era desmontado. Então, quando chegava numa determinada localidade e o mexicano, o tabernáculo era montado, então automaticamente dentro da dimensão, né, era totalmente murado, né, em volta do domínio, né, do mexicano, né, tendo espaço suficiente para o pátio externo, né, o altar externo, que era o quintal, vamos assim dizer, o quintal, né, do mexicano, e ali era montado então o altar de cobre. Então, no lugar já determinado ali pelo Kohen Gadol, pelos Kohanim, então o altar de cobre era montado naquele lugar. E aí então os espaços vazios do altar de cobre, eles eram preenchidos por areia. E aí então o altar ficava fixo, forte e firme, né, naquele lugar. Então os sacrifícios eram feitos normalmente. Segundo um dos comentários do Talmud e dos nossos mestres, Rashi explica que Moshe, ele disse a Hashem, né, mas os sacrifícios, eles vão ficar, o fogo do sacrifício vai ficar noite e dia aceso, a madeira vai queimar, o cobre vai derreter, né? E Hashem disse a Moshe para não se preocupar com isso, porque ele tomaria as devidas providências para que isso não ocorresse. Ou seja, um dos milagres que acontecia, né? O altar de cobre não derretia e a madeira não se consumia pelo fogo que queimava noite e dia, ok? E outra característica, né, outros milagres do altar, já vamos falar dentro de instantes. Então o altar de cobre, ele era recoberto de cobre, né, por isso também reconhecido como altar de cobre. O altar da terra, pois era construído sendo oco por dentro e preenchido com terra, areia. E o altar exterior, porque ele ficava localizado no pátio do tabernáculo, no quintal do tabernáculo, ok? Dois traços decorativos circundavam o altar. Um era uma renda de cobre atada a ele, e outro era uma borda entalhada na parede do altar. A renda dividia o altar ao meio, sendo primordial que seu funcionamento, né, para o seu funcionamento, pois sangue de algumas oferendas devia ser colocado na metade inferior do altar, enquanto o de outras na metade superior, né? Então colocava sangue na metade para cima e metade para baixo. Alguns milagres do altar, né? Agora vamos ver alguns milagres ali. O fogo deve arder sobre o altar constantemente. Essa era a ordem divina. Então o fogo do altar de cobre não se apagava. Ele ficava aceso 24 horas por dia, onde estava estabelecido. Então, dessa forma, segundo os nossos mestres, né, comenta que, pelo Talmud, que Moshe disse a Hashem, mestre do universo, o fogo não derreterá a camada de cobre e não queimará o altar que é feito de madeira. Essas regras podem ser verdadeiras no mundo físico, né, como nós acabamos de comentar, né? Mas Deus respondeu, né, no mundo físico essa é uma realidade, porém não se aplicam em meu reino. Reflita, nas esferas celestiais, os anjos de fogo vivem na proximidade dos depósitos de neve e granizo. Contudo, nenhum prejudica o outro. Enquanto você estava no céu, andou através de compartimentos de fogo, as minhas hostes celestes, queriam te queimar, e não obstante, você nem se chamuscou. Eu lhe asseguro que, apesar do fogo constante, o altar não será afetado, né? Lembremos-nos, né, que Moshe subiu ao Monte Sinai 3 vezes, e durante 3 vezes ele esteve ali no monte. E, né, aquela nuvem espessa, quando Moshe adentrava nela, ninguém enxergava mais nada, né? Não podia se ver mais Moshe, porque a nuvem era espessa.
E é exatamente aí que os sábios falam, a partir desse ponto, que Deus transportava Moshe realmente para as regiões celestiais. E ele andava ali no meio dos anjos. E entre eles, ele andava no meio dos anjos de fogo. Entre as hostes celestiais que queriam queimar Moshe. E, portanto, ele andou ali normalmente e não foi chamuscado, né? Quer dizer, nem cheiro de fogo havia nele. Havia ainda mais 2 milagres que ocorriam com relação ao altar. Apesar de estar localizado no pátio do tabernáculo a céu aberto, o altar de cobre, ou altar da terra, ou altar exterior, a chuva nunca extinguiu o seu fogo. Além disso, a coluna de fumaça que se desprendia, que subia aos céus na forma de uma coluna perfeitamente ereta e não era dispersada pelo vento, né? Eram outros milagres que ali aconteciam. Uma reflexão, né, para fazermos sobre a questão do altar. O altar, né, no hebraico, ele é mizebeach, né? Então ele é escrito no hebraico com mem, zain, bet, het, né? Então essas 4 letras do hebraico que se escreve mizabeach, né? E ela indica exatamente as iniciais, né, de ensinamentos e lições para nós. Vejam bem. Então o mizabeach, o altar, né, de cobre que estava no pátio, então ele é escrito com 4 letras hebraicas: mem, zain, bet e het. Então o mem, ele simboliza exatamente a Mechilá. E Mechilá significa perdão. O zain está conectado com Zehut, que significa mérito. O Bet está conectado com Brachá, ou Berachá. Tanto faz falar Berachá ou Brachá, que está exatamente bênção, né, que significa bênção. E a letra Het está conectada com a palavra Chaim, que significa exatamente vida. Então, o mesaber, ela significa perdão, mérito, bênção e vida. Este é o altar de bronze, este é o altar dos sacrifícios, ok? Então, por isso, o templo sagrado em Jerusalém, que ficava no Monte Moriá, Deus fez com que o altar de cobre ficasse num local muito especial, junto àquela montanha, onde foi construído o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. Ele foi construído exatamente no mesmo local onde Deus pegou terra com a qual ele criou o primeiro homem, Adão. Onde também a humanidade ofereceu seus primeiros sacrifícios através de Caim e Abel. E também foi onde Noé, após o dilúvio, ele construiu um altar e fez a sua oferenda ali naquele mesmo lugar. E foi também onde Abraão, ele levou o seu filho Isaac para que fosse, né, com a intenção de sacrificar o seu filho ao Todo-Poderoso. Então o Monte Moriá, o monte do templo, tem todos esses significados. Desde o princípio, é onde realmente Deus, ele já tinha estabelecido o quê? Ele tinha estabelecido perdão, mérito, bênção e vida. Misabeach é onde o altar ele será reconstruído com Mashiach na redenção final, no terceiro definitivo templo em Jerusalém. E o Misabeach, ou seja, o perdão, o mérito, a bênção e a vida serão restabelecidos com a construção do terceiro e definitivo templo. Então, amados, né, nós temos essas lições que nos traz para nós Rashi,
o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, nos falando sobre esses aspectos aqui. E para nós encerrarmos, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala a seguinte questão, sobre a questão do intelecto. Não podemos esquecer que tudo passa por aqui, pela nossa cachola, né? Pela nossa mente, pelo nosso intelecto, pelo nosso pensamento. Tudo passa por aqui, né? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel nos fala sobre aquela lâmina fina que vinha na testa do Kohen Gadol, uma lâmina fina de ouro que estava escrito ali, Kadosh Hashem, ou seja, santidade a Hashem. Então, o nosso Rebbe diz sobre o intelecto sagrado e o intelecto secular. Você pegará o azeite para ungir e o derramará sobre a cabeça de Aharon, que nós acabamos de ler. O azeite era espalhado formando uma letra grega chamado lambda. Lambda é um V de ponta cabeça, certo? Então lambda no grego é um V de ponta cabeça. Esta letra ela é formada de forma angular no hebraico pela letra Kaf. Então seria desta forma, Kaf, né? A letra angular. Então é lambda, né? Que é a forma grega, como se fosse um V de ponta cabeça, né? E no hebraico ela torna uma forma angular, né? Da letra Kaf, que é a inicial da palavra Kohen, sacerdote. Os gregos acreditavam que o intelecto humano era o árbitro supremo da verdade, enquanto o judaísmo afirma que o intelecto supra-humano de Deus, este sim, é a fonte inesgotável de toda a verdade. Então essas duas cosmovisões, né, essas duas visões cósmicas, né, tanto da parte grega como da parte judaica, né, parece, né, aparentemente parece que entram em conflitos entre si, pois as exigências da Torá às vezes transcendem o intelecto humano. Ou seja, tem muitas coisas na Torá que pela mente, pelo intelecto natural, pelo intelecto secular, nós não conseguimos compreender. Então, onde que nós precisamos do intelecto espiritual, que é o intelecto sagrado, para que nós possamos compreender, mesmo que parcialmente, de forma espiritual, para nós entendermos realmente, né, o transcender de Deus nas suas lições para as nossas vidas. Então, essas duas cosmovisões, às vezes, são conflitantes entre si, pois as exigências da Torá, às vezes, transcendem o intelecto humano. E é por isso que os seguidores da filosofia grega lutaram contra os judeus e a Torá na guerra que acabou sendo conhecida como o milagre de Hanukkah, né? Nos dias dos Macabeus, realmente aconteceu essa questão. Os gregos que estavam dominando a região queriam por toda a lei impor, né, o intelecto secular dos gregos, né, fazendo com que realmente o povo judeu abandonasse totalmente o intelecto sagrado, automaticamente abandonando o pensamento divino. E aí, né, o intelecto natural grego trouxe, né, toda a idolatria para dentro de Jerusalém, para dentro do templo, e aí houve conflitos e guerras entre os gregos e os judeus. E então aconteceu o milagre de Hanukkah, que é o azeite que ficou conhecido, o milagre de Hanukkah. Então a pergunta é, não seria então pouco apropriado introduzir um símbolo grego nos rituais de inauguração do Mishkan, o centro espiritual do judaísmo, né? Não é que a palavra grega, lambda, fosse empregada, mas a palavra kaf, de Kohen, que faz lembrar lambda, ok? Então é nesse sentido que a pergunta vem. Então a resposta que o nosso Rebbe traz a razão disso é porque o intelecto de Deus,
conforme expresso na Torá, tem como seu objetivo santificar o intelecto humano. É por isso que foi justamente a letra grega, que tem a forma da letra Kaf, que foi adotada nos rituais de inauguração do mexicano. Então, nesse sentido aqui, o que o nosso Rebbe traz para nós, nesse sentido aqui, é que nós não podemos jogar fora o nosso intelecto natural. Nós não podemos ditar que o nosso intelecto natural é uma porcaria, não serve para nada e vou jogar fora. Não. O que o nosso Rebbe está dizendo é que o nosso intelecto natural, ele precisa se unir com o intelecto divino, porque nós temos uma alma divina, uma centelha divina em nós. Então nós precisamos unir o nosso intelecto natural com o intelecto divino para que nós possamos andar a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, vivendo a realidade da Torá, o pensamento de Deus, a vontade divina, que é de dissipar as trevas, estabelecer a luz, transformar o mundo para ser a moradia de Deus, certo? E assim nós estaremos transformando a nossa própria mentalidade natural em uma mentalidade divina, cada vez mais. Assim como a alma divina, ela vai cada vez mais dominando a alma animal, e vai trazendo a alma animal para a dimensão espiritual. Então a alma animal se une à alma divina para um serviço mais completo a Hashem. Da mesma forma, ao mesmo tempo, o nosso intelecto natural vai se unindo cada vez mais com o intelecto espiritual, o intelecto de Deus, através do quê? O estudo da Torá e os seus mandamentos, o estudo das 7 leis de Noach e as suas ramificações, as leis universais, né? Fazendo as nossas preces diárias, a nossa techuvá diária e a nossa tzedakah diária. Nós vamos transformando o nosso intelecto natural numa dimensão espiritual. Então, o nosso intelecto natural se une ao intelecto divino, ao intelecto espiritual, e nós vamos o quê? Servir a Hashem da melhor forma possível no nosso dia a dia, preparando o mundo para ser a moradia de Deus e levando, expandindo cada vez mais o conhecimento do nosso Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, levando cada vez mais o conhecimento da sua Torá, das 7 leis de Noach, e fazendo com que o mundo seja transformado na moradia de Deus. Isso está em nós. Depende de nós realmente conhecermos essas realidades e nos colocarmos em frente, em marcha, na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico. Ok? Baruch Hashem. Amanhã nós estaremos acendendo as luzes especiais de Shabbat, né, às 18h21, certo? Então, ao pôr do sol de amanhã, né, até o pôr do sol de sábado, nós estaremos aí então vivendo o sagrado dia do Shabat. Às 20h15, diretamente da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, da cidade sem limites para o Brasil e para as nações, nós estaremos transmitindo a celebração do Shabat, ok? Então vamos juntos aí estarmos vivendo o Shabat, ok? Então amanhã nós aguardamos você para estarmos juntos na celebração do Shabat no Kiddush, né? Com o vinho, kosher e pães especiais de Shabat para o Kiddush. E sábado, às 14h, nós estaremos retornando com a tarde com a Torá. Shalom, shalom, e desde já, um Shabbat shalom e uma ótima preparação para o sagrado dia do Shabbat. Até lá!